O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo para mais uma live do Crescisp. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com o nosso palestrante, Júlio Gordijo, que nos presenteia aí com a sua presença, com todo o conhecimento que vai compartilhar conosco essa noite. Boa noite, Júlio. Como é que você está? Seja muito bem-vindo. Olá, Márcia. Boa noite. Espero que você esteja bem. Estou muito feliz pelo convite. Espero poder compartilhar conhecimento. Isso é muito importante hoje nessa era digital, né? Com tantos riscos que enfrentamos a cada dia. Então, estou aqui com o coração aberto, aqui, com muita dedicação aqui para a TV. Eu tenho certeza disso, agradeço. Fica aqui em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a diretoria, o agradecimento, né, à sua pessoa, pela sua disponibilidade, por esse compartilhamento que você vai trazer aí de conhecimento, que possa agregar à rotina do nosso corretor de imóveis, com certeza, em tudo que você falou, né, essa questão de segurança hoje, o quanto esse tema está importante, eu tenho certeza que você vai contribuir demais com esse tema, tá? Obrigado, viu? Imagina. E eu agradeço a todos os internautas que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube, Facebook, e falo sempre aqui nas minhas palestras que, com autorização do Júlio Gordijo e de todos os demais palestrantes que nos presenteiam com todos os seus conteúdos, né? Essa e todas as demais palestras ficam armazenadas no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever essa palestra novamente, você pode indicar para um colega alguma coisa que não ficou claro, você precisou sair mais cedo, ou chegou atrasado, então não deixe de ver, não deixe de assistir essa e todas as palestras que são disponibilizadas pelo Crescisp, ok? E o chat está aqui à disposição de todos, na eventualidade de alguma dúvida, qualquer manifestação, a gente vai estar aqui e deixa esse momento para o final, para essas questões. Antes da gente iniciar, eu vou ler rapidamente o currículo do nosso palestrante. Nosso palestrante se chama Júlio César Gordijo, ele é cofundador da Rever Tecnologia e especialista em segurança da informação, com mais de 26 anos de experiência em proteção de dados e recuperação de desastres. Atua na blindagem de identidades digitais e ambientes corporativos, estruturando camadas avançadas de segurança, autenticação reforçada e estratégias robustas de backup, que garantem a continuidade dos negócios, mesmo diante de fraudes, vazamentos ou ataques cibernéticos. Nossa, não tem tema mais em alta, né? Mais na moda, infelizmente, né? Que tema triste para estar na moda, né? Mas é um tema que a gente tem que conhecer, a gente tem que lidar, a gente tem que se prevenir. E eu tenho certeza que você trouxe bastante dica, bastante conhecimento para a gente, Júlio. Que legal, vai ser mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento e o do Cresce todo, do nosso presidente e da diretoria, e mais uma vez eu te desejo uma excelente palestra. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, Márcio, pela recepção e pela atenção. Imagina. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre proteção de identidade digital. Quem já não vivenciou isso aqui, né? Banco. A gente tinha que ir no banco tanto para receber, para poder pagar contas, pagar boleto. E isso, com o passar dos anos, a gente foi migrando, né? Dos anos para cá. E a gente começou a usar o computador. Computador aí, não só o computador, não era ainda o notebook, né? Nem todo mundo tinha condição de ter um notebook. Mas a gente já estava dando os primeiros passos aí para a área digital. E para não depender tanto de ir ao banco, fazer uma consulta, um saldo, uma transferência. Então, a gente migrou do banco
a gente começou já a utilizar já a plataforma digital através de um computador. E com o passar dos anos, nós migramos para o celular. E hoje, o que a gente pode dizer, né? Hoje carregamos os bancos dentro do celular. Não, você recebe, você faz Pix, transferência, faz tudo através do celular. E ao mesmo tempo que isso traz a comodidade e a produtividade, também temos algumas desvantagens, né? Então vamos lá. A mesma evolução que trouxe a conveniência concentrou o risco em um único ponto, o celular. E às vezes a gente fala assim, né? Não, mas o celular ali está a minha vida, né? E praticamente está assim a sua vida. Por quê? Porque você não tem só o celular ali, né? Você tem os aplicativos de banco, você tem seus e-mails, você usa o WhatsApp, você tem todas as suas redes sociais, seja Instagram, Facebook, e-mail, você tem fotos particulares. Então, sim, a sua vida está neste pequeno aparelho e você leva ele dentro do seu bolso. E com o celular desbloqueado, agora vamos pensar aqui que alguém conseguiu pegar a sua vida, né? O seu celular. Com o celular desbloqueado, o que um criminoso consegue fazer? Quais são as gamas de ataques possíveis, né? Primeiramente, ele vai ter acesso ao seu e-mail. E o que ele vai acessar no e-mail? Ele vai procurar extratos de conta bancária, pode procurar alguma foto de algum cartão de crédito. Às vezes as pessoas tiram foto de cartão de crédito, não só com o número ali do cartão, o código de segurança, ou às vezes uma foto, né, deste cartão aí no meio das suas fotos pessoais. Também vai ter acesso aos seus contatos. E um detalhe, né? Quando você tem os seus contatos, muita gente acaba colocando lá pai, mãe, namorado, amor, né? Você coloca ali, e isso não deixa de ser um facilitador, vamos dizer assim, para o criminoso, porque ele vai usar esses principais contatos para acabar clonando o seu aparelho e pedir dinheiro emprestado, fazer algum tipo de fraude. E os bancos? Ao ter acesso ao aparelho desbloqueado e a sua senha numérica, isso que é o principal, né? Hoje, quando vai ter um assalto, geralmente os criminosos acabam, quando tem tempo para isso, né? E geralmente tem, eles acabam pedindo a senha para desbloquear o aparelho. E aí que está o perigo, ele sai com o aparelho desbloqueado. E com o aparelho desbloqueado, como é que ele consegue acessar o seu banco? Como é que ele consegue acessar os seus aplicativos? Simplesmente ele cadastra, ou vamos dizer assim, do iPhone, né? Ele cadastra a facial dele no próprio aparelho do iPhone e ele vai abrir os bancos como se fosse você. E se você usa o Android, por exemplo, que vai lá, coloca a digital, ele também vai acessar esses bancos com apenas o seu digital. Então, o estrago já está feito. Ele já saiu com o seu aparelho, se ele sair com a senha deste aparelho, ele vai acabar usando o aparelho para cadastrar a sua biometria nos ajustes e acessar os aplicativos como se fosse você. E quais são as camadas de proteção? O que a gente pode fazer para retardar ou até impedir isso? Primeira coisa, o seu celular ele tem um PIN, um código que você acessa. Vamos primeiro falar do iPhone. O iPhone existe uma função chamada dispositivo roubado, é proteção de dispositivo roubado. Quando você ativa essa função no iPhone, o que acontece? O criminoso ele não consegue fazer essas alterações de cadastrar a facial dele ou mudar as configurações do aparelho, porque o próprio sistema operacional da Apple ele vai exigir 1 hora de espera para que ele possa fazer essa transação. Então você já tem um fôlego aí, 1 hora, para você já começar a agir e já poder bloquear o seu aparelho e até excluir ele pelo próprio site do iCloud, né, que é do iPhone. Então, o iPhone já tem essa função por padrão. O que eu vou te pedir aqui na palestra, pessoal? Quando eu colocar alguma dica, depois vocês podem até rever o vídeo, vai ter links aqui, tá? Alguns QR Codes. Mas o que é legal aqui? Tudo que eu for dando de dica, por exemplo, proteção de dispositivo roubado, aí, ó, esse aqui já é uma tag aqui para você já anotar, para você já, quando terminar a palestra, se você quiser pesquisar sobre. Ali vai estar todo o procedimento, vai ter vários vídeos na internet, ensinando como é que você usa essa função e protege o seu aparelho. Então, assim, eu não vou entrar nessa parte técnica, senão a palestra iria ficar muito longa. Mas eu já vou dar o caminho das pedras. O que você precisa, pelo menos, pesquisar para já proteger o seu aparelho. Vamos seguir.
Outra dica importante, bloqueio automático. Defina o bloqueio automático da tela a cada 30 segundos. Às vezes as pessoas colocam 2 minutos, ou às vezes acaba nem colocando esse bloqueio automático. E ele não deixa de ser uma ajuda, né? Então você está ali com o aparelho, a pessoa, alguém levou esse aparelho às vezes bloqueado, mesmo durante um furto, não pegou a senha, mas ele vai bloquear em 30 segundos. Evite salvar também dados sensíveis, como RG, cartões de crédito, como eu tinha comentado. Deixe o seu sistema sempre atualizado. Por que é interessante deixar o sistema atualizado? Porque hoje nós estamos numa era digital, com inteligência artificial, e existe o chamado metadados. Então, se um criminoso leva o seu celular para alguém que tem conhecimento, ainda mais desbloqueado, né? Então, dependendo do tipo de atualização, se ele não está atualizado, é mais uma brecha aí para o criminoso conseguir vasculhar as suas informações que você tem no celular. E também uma dica, inclusive aqui, como eu comentei, ó, tem um QR Code aqui na tela, tá vendo? Depois vocês podem clicar. Você tem o aplicativo que eu falei agora do iPhone, que é o dispositivo roubado. Mas tem uma aplicação também chamada Cape, que ele bloqueia o seu iPhone, né, quando você configura ele, e mesmo com a senha, ele não consegue mexer no seu aparelho e nem cadastrar nenhuma conta. Então, isso é uma camada extra. É legal do iPhone? Com certeza, mas isso aqui é um sistema que ele é pago, ele não tem assinatura, você paga uma vez só, mas você tem a possibilidade de colocar mais camadas de segurança e algumas automações que eu vou explicar lá na frente. Vamos lá para o Android. Assim como o iPhone tem essa opção de dispositivo roubado, o Android, por exemplo, na Samsung, tem uma opção chamada ambiente criptografado, que é pasta segura. E você também pode colocar alguns aplicativos ali, por exemplo, aplicativo de e-mail, aplicativo de banco, alguma foto. Então, é uma camada extra de segurança. Neste caso, você vai cadastrar um PIN totalmente diferente do seu celular, não pode ser o mesmo, né? E mesmo que o criminoso saia com esse aparelho, ele não vai ter acesso, porque a segunda senha ele não vai ter. Já para outros celulares que não seja o Samsung, mas com o Android atualizado, né, da versão 15 para cima, tem alguns recursos semelhantes, que também chama pasta segura, e você também consegue fazer essa configuração de dupla camada, vamos dizer assim. Então, anote depois essas palavras-chave, que é para você poder pesquisar direitinho e fazer essa proteção. E vamos falar um pouquinho agora de engenharia social, que é o mesmo que manipulação, né? Não existe sistema antifraude que combata, não tem um antivírus, não tem o que você fazer. Ali é quando o criminoso, ou ele está te mandando mensagem, ou ele está na ligação com você e acaba te induzindo a fazer o que ele quer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, golpistas roubam R$255 mil da conta do Nubank após invadirem celular de uma servidora pública. Está o link aí do que aconteceu, como é que eles agiram. Depois vocês podem escanear esse QR Code e vamos ver o que poderia ter feito, né, para poder prevenir esse tipo de phishing, vamos dizer assim, né, que aconteceu com essa servidora pública. Vamos lá, você recebeu uma mensagem de pânico ou prêmios repentinos, né? Geralmente é assim, né? O golpe, ele cria um senso de urgência. Então, você recebeu alguma mensagem de pânico, de prêmio, ou seja, o que for que chamou muito a sua atenção, primeiro, pare e desconfie. O golpista quer que você haja pela emoção. Nunca clique no link, é assim que o golpe acontece. Vá direto à fonte. O que quer dizer isso? Vamos supor que você recebeu ali que teve uma transação no seu cartão de crédito, no seu banco. Em vez de você clicar no link que veio para você, entra diretamente, pega o aplicativo que você tem do banco e consulta a fonte oficial. Não confie nas fontes de terceiros que você recebeu no e-mail, que alguém te ligou. Vá no aplicativo oficial. Lá você vai ter certeza que o que você está vendo ali é verdade ou não. Dessa forma, você tira qualquer dúvida, né? E o link recebido nunca é a solução. A solução é sempre você ir pelo caminho oficial de forma independente. E nunca compartilhe os códigos recebidos. Geralmente, o que acontece, né? Ele faz aquela engenharia social, vai induzindo você recebe o código no aparelho e este código pode dar acesso a algum aplicativo, pode dar acesso ao WhatsApp. Então, receber um código no seu celular, isso é a sua chave de ouro. Não compartilhe com ninguém.
quais são as melhores práticas antes de um furto? Primeira coisa, a gente tem que anotar o e-mail do celular. O e-mail, pessoal, é como se fosse um RG. Todo aparelho tem um e-mail único. E como é que você descobre esse e-mail? Através desse código, na própria configuração dos aparelhos, seja o iPhone ou outros aparelhos, se você vai lá nas configurações, tem como você ver qual é o e-mail. Mas aí eu coloquei na tela para vocês um código universal. Quando você digita esse código, ele já vai dar na sua tela qual que é o e-mail do seu aparelho. O que você vai fazer? Você vai anotar esse e-mail. Deixa anotado em casa, tira uma foto, imprime, deixa guardado lá na gaveta. Se um dia você precisar bloquear esse aparelho que ele foi furtado, o assaltante não só não vai conseguir usar o aparelho, né, porque ele vai ser bloqueado, como nenhum chip que ele colocar no aparelho ele vai funcionar. Isso é um bloqueio universal. Bloqueou ali, já era, não tem como o assaltante usar ele novamente. E aí você vai usar esse e-mail para abrir o BO também, na hora que você precisar, e se você um dia precisar abrir algum boletim de ocorrência. Voltando, as melhores práticas, né? Ligue para a sua operadora, bloqueie o seu número para impedir ligações de SMS, uso do chip de terceiros. Aí tem o link do carregou de como é que você abre um BO online, para você poder bloquear esse e-mail. Desconecte de todas as suas redes sociais. Então, vamos supor que aconteceu alguma coisa, chegou na sua casa, entra no computador ou em algum site que você usa muito, seja Instagram, seja Facebook, já desconecta de todas as redes, muda a sua senha, só uma boa prática, né? Dependendo da segurança que você aplicou, e aí você troca as suas senhas importantes. E agora aqui uma dica importante, a gente geralmente tem uma opção de ativar o chip, né, o PIN do chip que você recebe da sua operadora. Seja ele esse chip virtual, que muita gente já está usando, ou o chip físico. Mas o que muita gente não sabe é que esse PIN que vem no cartãozinho quando você compra, ele não é um PIN aleatório, ele é um PIN padrão. Então, por exemplo, você pegou um chip da Vivo, ele está com esse PIN aí, ó, 8486. Pegou da Claro, tem esse 3636, ele é padrão. Você tem que trocar esse PIN. As pessoas não sabem disso e acabam usando o PIN original que já veio de fábrica. Então, qual que é o problema? Se você só tem 3 chances de acertar esse PIN, e as 3 operadoras mais utilizadas no Brasil é Vivo, Claro e TIM, nessas 3 chances, o assaltante vai conseguir liberar o seu chip. E o que acontece? Ele vai poder receber ligação, fazer ligação, vai poder receber código da operadora. Então, se você não tem o PIN, mas você sabe qual é a sua operadora, já está aí o código para você alterar esse código e já cadastrar um código que só você saiba aí como é que vai desbloquear. Agora, outra coisa. Quem aqui já não usa o Waze no carro, né? Você está ali usando o Waze e acontece tantos crimes aí, tantas abordagens que o criminoso vai lá, quebra e leva o celular com o Waze aberto. O problema aqui é que quando ele sai com o celular com o Waze aberto, ele sai totalmente desbloqueado. Ele não vai bloquear daqui tantos segundos. Você pode ver que você usa o Waze lá, você tá dirigindo, enquanto você não sair da tela, ele vai ficar ali para você. Então, aqui temos um risco, e tem como você prevenir isso também. Vamos lá. Existe um processo de automação. Isso tem tanto para o Android e tem para o iPhone. Você pode usar o aplicativo, se você colocar lá no Google, automação, e aí você coloca lá o Android ou o iPhone, vai ter aí um tutorial para você poder bloquear esse aparelho automaticamente. Neste caso, eu estou dando o exemplo do Waze. Então, vamos supor que o seu aparelho está conectado no Bluetooth do seu carro, e você está utilizando ele normal. Quando o assaltante pega o aparelho e ele se distancia do carro, automaticamente, o que esse aparelho faz? Essa automação faz? Ele bloqueia o telefone. Então, ele sai com o aparelho desbloqueado e ele vai bloquear o telefone. Olha que bacana. No caso do iPhone, se você procurar por atalhos, esse é o aplicativo que você acaba utilizando. Do Android, como são várias as configurações, aí vai ter que dar uma pesquisada mesmo na internet, não é difícil, e aí você vê como é que você faz uma automação, pega esse exemplo, você pode até copiar essa foto depois, coloca no Gemini,
e fala para qual aparelho que você precisa fazer essa automação, e a inteligência artificial também vai te ajudar ali de forma muito simples para você poder fazer esse bloqueio aí e ficar mais seguro quando você está usando a Waze aí no celular. E contas digitais? Agora vamos falar um pouquinho das contas, né, principais aí que todo mundo usa. Seja a sua a conta do Google, seja a conta do Instagram, Facebook, Dropbox. Aqui é só um exemplo, né? Porque tem LinkedIn, tem várias, não dá para colocar tudo aqui. O que eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão agora. Vamos supor que você está com seu celular em mãos aqui, está com o celular. Aí você precisa saber, mas qual que é a conta que eu estou usando para logar no Instagram? Ou no meu Google? Né? O Google é mais fácil porque ainda você tem o seu Gmail que você utiliza, mas geralmente muitas pessoas não lembram qual que é o nome da conta que está utilizando no Instagram. E isso é um problema, porque às vezes você precisa resetar uma senha, mas você não sabe qual que é a conta. É por isso que eu vou mostrar mais para frente agora, a gente vai falar um pouco sobre cofre de senha. Você precisa ter um lugar que você cadastra essas senhas de site, cadastro dos logins que você está utilizando, como você está entrando naquele site. Então, às vezes, tem gente que entra no Instagram usando o e-mail do Gmail, tem gente que usa usando um usuário e senha mesmo. E aí, como é que você está logando nessas plataformas? É legal vocês fazerem essa pergunta, porque na hora que você mais precisar, você não sabe por onde começa ali a proteção, entendeu? Então, eu já tive caso de cliente que perdeu a conta do Instagram, mas ele nem lembrava mais nem o nome da conta dele. Aí fica difícil de ajudar, porque você perdeu esse acesso. E aqui são os famosos cofres de senha. Para que serve um cofre de senha? Se você colocar aí, ó, eu separei os 3 principais, existem vários, tá? Mas os mais famosos, tem o ProtonPass, um Password e o NordPass. O ProtonPass, ele tem uma opção gratuita, que você pode já começar a armazenar suas senhas, tem que ter uma senha forte, existem algumas formas de você, que eu vou mostrar mais para frente, de você proteger essa conta. E o que acontece? Se você precisar lembrar de alguma senha de algum site, você tem tudo ali guardado no seu celular, mas de uma forma que eu vou explicar agora, mais para frente, você vai ver que mesmo o celular sendo roubado, o criminoso não consegue acessar essas contas. E qual que é a vantagem? Você não precisa mais ficar digitando a senha. Se você vai entrar num site usual do dia a dia, quando você clica naquele site, por exemplo, no e-mail, o próprio aplicativo de cofre de senha, ele já preenche para você sozinho. Então, você não precisa mais decorar todas as senhas, mas somente a senha do seu cofre. Então, isso aqui é interessante, porque você não fica refém, né, de você perder a sua conta e você não sabe por onde começa. E agora, o que eu faço? Eu não lembro não só minha senha, mas eu também não lembro minha conta. Então, como a gente tem várias contas hoje, seja Mercado Livre, seja na Amazon, seja suas contas aí corporativa. Então, o cofre de senha, ele é muito bem-vindo, não só para pessoas físicas, mas como pessoas jurídicas, que tem um monte de senha aí para gerenciar. E falando em cofre de senha, qual que é o grande problema hoje? Hoje existe esses autenticadores, vamos dizer assim. Então, existe autenticador que vai por SMS, tem o do Google, tem o da Microsoft, tem esse Alt que é bastante famoso. Mas qual que é o problema? Se o malfeitor vai lá e tenta entrar numa conta sua, e ele tem o autenticador em mãos, e o autenticador fica no próprio celular, ele não precisa de mais nada, porque os próprios autenticadores estão no próprio aparelho, né? Isso chega a ser um absurdo, porque você está com o cofre, né, das suas contas no próprio aparelho. Tem como amenizar isso aqui? Tem também, eu vou explicar isso agora mais para frente. Opa. Existe, aqui no Brasil se fala muito pouco, pessoal, mas é uma coisa que eu tenho que chamar a atenção e vale muito a pena. Existe um aplicativo de autenticação chamado Yubico, porque ele é de uma empresa, o Yubico é uma empresa internacional, tá? Uma das empresas mais seguras do mundo na parte de autenticação em duplo fator, só que diferente do Alt, como eu mostrei, desses outros, ele precisa de uma chave para você poder entrar nele, ele não fica armazenado no celular. Essa chave parece um pendrive, tá vendo? Tem esse Y aí. Ele tanto funciona como NFC, como você pode também colocar no seu computador. Qual que é a vantagem aqui? Tem muitos sites compatíveis com este aparelho. Então, em vez de você ficar digitando senha, você só coloca
esse aparelho, né? Coloca um PIN, coloca tanto no seu celular, pelo NFC, ou no computador, e ele já revela para você qual que é o autenticador que você precisa, ou se você quiser entrar direto no site, você também consegue. Se vocês quiserem pesquisar sobre isso também, eu recomendo bastante, porque isso aqui, até hoje, não teve nenhum indício de fraude desse aparelho. E eu vou mostrar depois quais são os sites compatíveis, e vale a pena vocês pesquisarem sobre isso também. Então, aqui está o aparelho, que é a YubiKey. Você coloca ali no computador, ele precisa de uma interação humana, às vezes você vai entrar no site, ele pede para você colocar o dedo ali para dizer que tem alguém ali realmente mexendo na peça, né? Para não, até contra ataque hacker, ataque remoto, e isso é bem legal. E aí, uma vez que você coloca essa autenticação, você consegue entrar no site que você fez o cadastro. Só que é um detalhe, dependendo da forma que você vai utilizar, você precisa ter dois. Por quê? Porque se um queimar, você tem o outro. Então, geralmente, você acaba usando um no trabalho ou em casa, né? Você deixa cada um numa ponta, né? Para você não ter problema. E as vantagens são que você não consegue clonar esse tipo de dispositivo, você não pode fazer backup dele, não tem como fazer backup, por isso que você tem que ter dois. Todas as contas que você vai inserir na chave 1, você também deve inserir na chave 2, para que sejam idênticas, né? É um aparelho, uma peça muito robusta, ela dura anos ou décadas, pelo que eu já pesquisei. Eu utilizo há alguns anos, funciona maravilhosamente bem. Inclusive, se você tem um canal no YouTube, se você tem muito seguidor, tem medo de perder a sua conta, isso aqui é a chave de ouro. Grandes YouTubers usam essa chave aqui nos Estados Unidos, tá? E no Brasil também. E aqui foi o exemplo que eu dei, que ela deve ser guardada em locais diferentes, ou na sua casa e outra no trabalho, né? E se alguém roubar, levou essa chave junto vamos supor que você deixa essa chave no seu bolso, com um chaveiro. Ah, levou a minha YubiKey junto. Não tem problema, precisa de um PIN para poder abrir essa chave, tá? E aqui são alguns sites compatíveis com a plataforma, aqui eu só deixei os mais famosos, né? Google, Microsoft, o próprio iPhone, Facebook, Twitter. E se você quiser ter a lista completa de todos os sites, vocês podem, depois que terminar a palestra, escanear esse QR Code aqui e você vai ter acesso a todo o site de todas as aplicações que são compatíveis. E falando em contas, a gente está falando que a gente tem medo de perder contas aí, seja do Instagram, seja do Google. E a sua empresa que talvez utilize o OneDrive ou um Exchange? Olha só que interessante. No próprio contrato da Microsoft, onde está destacado, o que ela diz? Recomendamos que você faça backup regularmente, né, do seu conteúdo e dos armazenados no serviço. Desculpe, pessoal. Ou que armazene usando aplicativo de terceiros. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Eles recomendam que você faça um backup por conta própria, não dependa só da Microsoft e nem do Google. Porque se você depender deles, a única coisa que eles garantem é que o serviço vai funcionar. E se você tiver alguma perda, se você não tiver um backup, não tem o que eles possam fazer. O QR Code deste contrato da Microsoft, onde eu destaquei, também está aí na tela. Então, se você às vezes perde uma conta do Google, você não perde só a conta, você perde os dados que estão armazenados nessa conta. Então, aqui só fica o meu alerta aí para quem é empresário, para quem tem muitos dados aí na Microsoft, tem que ter um backup de terceiro. E isso também vale para o Google, é a mesma coisa. O próprio Gemini fala, ó, o Google Workspace, o backup dos dados do Google Workspace é exclusivo do cliente, empresa ou usuário, não do Google. Então, o próprio Gemini aqui, ó, ele mesmo, eu até tirei um print aqui, e no contrato deles que está aqui no QR Code, tem o contrato, eles não falam em nenhuma forma explícita que eles são responsáveis pelo backup. E agora vamos falar, pessoal, de fraude das contas do Gov. Quantas pessoas aí estão sendo vítimas, né? Aqui é uma matéria que eu achei, que passou no Domingo Espetacular, de dois sócios, no caso aqui são irmãos Lino e Luciano, que deixaram de ser donos legalmente de uma oficina mecânica. Eles foram vítimas de uma fraude e só depois que eles perceberam que eles perderam acesso às suas contas, porque um criminoso foi lá e conseguiu transferir
a empresa deles para um terceiro. O link do vídeo está aqui na tela, é esse QR Code, se alguém quiser assistir, mas eu vou passar aqui minhas considerações para você poder evitar esse tipo de dor de cabeça. Aqui é outra matéria que saiu essa semana. O senhor Roberto Luiz aqui de Oliveira também teve fraude, só que fizeram várias dívidas no nome dele, abriram empresas, e as assinaturas, ó, você pode ver que está tudo idêntica. O que é interessante aqui, porque é humanamente impossível alguém fazer uma assinatura igual 3 vezes, né? Mas ele copiou, colou, né? Os criminosos fizeram isso e passou. Olha só, que segurança que temos, né? Acabou passando. Então, o link dessa matéria também está aqui no QR Code, que vocês podem voltar o vídeo depois, assistir, para vocês saberem direitinho o que aconteceu. E agora vamos ver como é que poderia ter sido evitado isso. Ah, tem mais uma. Esse aqui eu peguei que saiu ontem. Olha só. Audiência virtual de fraude financeira na Bahia termina com falsária desmascarada ao vivo. A própria pessoa que usou um RG falso, né, de uma pessoa, ela mesma entrou com um advogado pedindo um ressarcimento. E aí o que acontece? A pessoa que é a verdadeira, que é a vítima, né? Ela soube dessa audiência, ela entrou, e aí a falsária ela acabou saindo da audiência, e aí viu que ela estava fazendo um monte de fraude, porque ela abriu várias contas, né? E fazendo dívidas no nome dessa vítima aqui, que eu não me recordo o nome agora. Mas é legal vocês clicarem e assistir esse vídeo que é bem interessante. Vamos para a prevenção? Vamos ver se isso aqui dava para ser evitado? Vamos falar das contas do Gov. Existe um sistema do Gov que você pode proteger o seu CPF. Olha que bacana, nesse QR Code aqui. Você protege a sua conta, do seu CPF, para que ninguém consiga abrir conta no seu nome. Para você poder liberar, você mesmo tem que abrir ali, colocar suas credenciais e você libera, bloqueia e desbloqueia de forma automática. É muito legal. Então, tem este aqui, no caso de quadros societários, de CPF, e tem outro aqui que é o BC Protege Mais, que é para impedir a abertura de contas bancárias, ou inclusão de contas, né? Então, olha só, os dois sites que te proporciona essa defensiva também está aqui na tela. É bem interessante porque isso aqui te protege, assim, te tira uma dor de cabeça enorme. E aqui é para impedir que o criminoso ele abra a conta na Jusesp. Olha que legal. Só que, diferente dos dois que eu mostrei agora, aqueles, pessoal, são gratuitos, tá? Você pode entrar agora e utilizar agora. Só anota o site direitinho quando você precisar bloquear ou desbloquear. Mas esse aqui, ele é pago. Mas não é caro não, pessoal. Pelo que eu vi aqui, ó, fiz uma simulação, você paga R$50 lá na Jusesp, né? Você também vai logar com sua conta do Gov, e esse pagamento é uma vez só, ele é anual, e você bloqueia e desbloqueia quando você quiser. A vantagem, com isso aqui protegido, ninguém consegue abrir conta no seu nome também, abrir empresas. Então, isso aqui eu acho que é um grande diferencial para você poder dormir tranquilo aí e saber que ninguém está abrindo conta no seu nome. E aqui está o link para você poder acessar o site através do Gov e fazer esse bloqueio. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu passei, quiser fazer alguma pergunta aí no chat, eu fico à total disposição. Então, parabéns mais uma vez, né? Não preciso nem Obrigado. falar, Júlio. São dicas, como eu falei, são dicas absurdamente valiosas. E quando eu falei de conteúdo para o corretor, é um conteúdo para o corretor, para o irmão do corretor, para o vizinho do corretor. Hoje não tem como, é uma situação tão delicada que está hoje para quem tem um aparelho de celular, né? E tá tudo. Hoje a gente está amarrado nessa coisa desse aparelho, então Exatamente. tudo. Você vai tomar uma vacina, tem um aplicativo. Você vai no mercado, tem um aplicativo. Você vai no banco, tem um aplicativo. Tudo tem senha, sabe? Então, assim, essas dicas que você passou, essa questão do cofrinho, são dicas, a meu ver, extremamente valiosas. Você Com concorda? certeza. Se você realmente depois
pega com calma a palestra, assiste de novo, anota. Todos esses links aí, eu acho que, como eu falei, né? A única forma de estar prevenido é ficando bem informado. Então, se você sabe como é que Exatamente. a fraude acontece, você fala, opa, então já sei como é que eu vou me proteger. Então, tem coisas, Exatamente. detalhes. Isso que eu falei do Instagram, que às vezes as pessoas não lembram qual que é o usuário, acontece demais. Parece que é uma coisa que, não, é possível, né? Mas acontece. Eu mesmo tenho Instagram há muito tempo, mas eu tenho anotado. Teve um dia que eu fui Não, olhar. eu tenho, mas assim, eu tenho algumas coisas que eu tenho anotado. O meu Facebook, vê se pode. Teve uma vez que me pediram, eu não sei se eu lembrei, eu não sei se eu consegui fazer os passos que eu consegui. Aí eu anotei. Uhum. Instagram é uma coisa que Tira print realmente. de tela, anota, porque às vezes Aham. porque na hora do nervoso, vamos supor que a pessoa Ah, teve um furto. Aí já viu, né? Você já está eu, nervoso, eu. você precisa anotar alguma coisa ali e já não lembra mais, né? Às vezes você não lembra, a pessoa às vezes Não, bate o carro, não lembra nem o nome do seguro do carro, né? Porque tem é tantos. verdade, é Então, assim, na hora do verdade. pânico, não tem jeito. Então, se você já deixa tudo arrumadinho, você só vai aliviar a sua dor, pelo menos, né? Pelo menos você fica mais Há tranquilo. 3 anos atrás, eu fui roubada. Eu nunca tinha sido roubada na minha vida. Nossa. Nunca. Eu moro aqui perto da Paulista, quer dizer, aquela história. Vou para lá, vou para cá, para tudo quanto é canto, dirijo, vidro aberto, minha mãe fica brava comigo, sabe? Nunca tinha me acontecido nada. Aí, num final de ano, me levaram uma bolsa assim, a bolsa estava na minha frente, era uma bolsa pequena, funda, assim, funda, Uhum. Aham. e o zíper para dentro da bolsa. Não me pergunta, não me pergunta, que até hoje eu tento, né? Uhum. E me levaram, eu tinha acabado de comprar o celular, Nossa. ganhar. Não, mentira, eu comprei, depois meu marido ficou com pena, me deu Ganhou. outro. Eu tinha Aham. acabado de comprar o celular, não tinha 20 dias, colocaram a mão dentro da minha bolsa. Eu não sei se eles queriam a minha carteira e ganharam um celular, ou se eles queriam o meu celular e ganharam uma carteira, porque Puxa eles vida. pegaram a carteira e o celular. Uhum. E eu não percebi. E eu estava indo para uma loja. Quando eu cheguei na loja, peguei o que eu queria, pus em cima do balcão. Quando eu fui pegar a bolsa para abrir, a minha bolsa aberta, não tinha nem Nossa. celular, nem coisa. Então, assim, o meu filho me ajudou. Aquilo me deu um nervoso. Eu não sabia senha, eu não sabia que banco que eu tinha conta, eu não sabia nada. Eu fiquei em pânico, É isso pânico, mesmo. pânico, pânico. Então, assim, é fundamental que a gente tenha essas coisas realmente anotadas, porque nessa hora do desespero, você não lembra nem teu nome, né? É, exatamente. O cofre de senha ajuda bastante, porque você já cadastra usuário, senha, qual que é o site. Então, isso é bem legal. Você tem um cofre, mas é claro, esse cofre de senha tem que ser, tem que ser um cofre confiável. Esses que eu coloquei são bastante confiáveis, né? Tem que anotar muito bem essa senha. E claro, né? A gente fala, né, que tem essas proteções de celular, mas se possível, se a pessoa não tem às vezes, essa disponibilidade de fazer as proteções da correria, tem um celular mais velho em casa, use esse celular um pouco mais antigo para os bancos em casa. É Sim. claro, melhor é você estar junto com você. Você quer fazer um Pix na hora? Você faz, é claro. Mas você Lógico, pode lógico. deixar uma conta do banco, por exemplo, para um dia a dia, com um saldo bem mais baixo ali para o dia a dia, e o seu principal deixa em casa, no tablet, no celular, que você sabe que não vai sair da sua casa. É uma Sim, possibilidade. Não, sim. Julio, eu trabalho o dia inteiro, eu preciso fazer transferência, a minha correria é outra. Aí sim, essas proteções que eu falei faz muito mais sentido. Muito Então, depende mais. da realidade de cada um, né? É claro que Claro. quanto mais produtivo, mais a gente fica refém do aparelho, né? Ai, total, total. Tenho uma raiva disso, você não pode imaginar. Mas não vivo sem ele, né? Eu tenho uma É, raiva, mas ninguém não vive tem sem mais ele, jeito, né? né? É o caminho sem Hoje, volta. infelizmente, é ruim com ele, pior sem ele, né? É isso mesmo. Não tem como. Júlio, mais uma vez, te agradeço demais a sua disponibilidade. Mais uma vez eu falo em nome do nosso presidente José Augusto Vieira Neto, da diretoria, que você possa voltar novamente, Obrigado. com outras dicas de segurança,
com um outro tema que você julgue necessário. Com certeza absoluta, você está entrando para o hall aí dos nossos palestrantes, de tempos em tempos eles vão entrar em contato. Você tendo um Obrigado. assunto interessante que você queira trazer, queira compartilhar, o Cresce está de portas abertas para receber todo esse seu conhecimento, tá bom? Muito obrigado, gratidão. No que precisar, meus contatos estão aí, eu fico à total disposição, tá bom? Muitíssimo obrigada a todos os internautas que nos acompanharam ao vivo. Eu agradeço aqui a participação. Os contatos do nosso palestrante, vocês tiveram ao longo da palestra, aqui novamente aí na tela. E como eu falei, não deixe de assistir novamente, alguma coisa que ele falou é fundamental, essa questão da segurança digital. Hoje não tem um tema mais importante, né? Blindagem digital. Antecipe-se aos riscos antes que eles virem crises. É bem esse o tema mesmo. É super importante, tá bom? Agradeço e que a gente possa estar juntos novamente numa próxima live. Até mais, pessoal. Até Boa mais, noite. pessoal. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Mas...